Boa tarde, deixa eu me apresentar, eu sou Camila, sócia do Compliance aqui do escritório. Aqui comigo também está a Bia, a Beatriz, que é a head da área ambiental, e a Dani, que é a Dani Wassa também é sócia do Trabalhista, que está entrando já. Então, a ideia aqui hoje é a gente bater um papo, até muito por conta de algumas consultas, acho que isso se intensificou, talvez, nos últimos tempos, né? Com consultas sobre o que fazer com relação à cadeia produtiva, a fornecedores, quando a gente está falando de práticas ESG. Então, foi algo que a gente viu que a demanda estava cada vez mais intensa, tinha muito questionamento até onde a gente vai com relação à cadeia produtiva, quais são os riscos que a gente tem de cadeia. E a gente achou que faria sentido, até no contexto desse projeto que a gente está fazendo aqui, esse grupo do mercado de carbono, justamente fazer esse que não é um foco tão só no mercado de carbono, né, mas também pensando num sentido mais amplo aí com relação à cadeia produtiva, tá? A gente vai passar, a Bárbara até está aqui colocando e disponibilizando a apresentação, então a gente vai passar aqui primeiro pelos riscos que a gente vê tanto sobre a perspectiva ambiental, social e de governança, né, a parte mais focada em compliance. Depois a gente vai falar um pouquinho das tendências e as formas como a gente vê de mitigar os riscos. A gente tem o chat aqui, então a ideia aqui é ser realmente um bate-papo. Eu, a Dani e a Bia, a gente vai ficar batendo um papo aqui, pensando até nos casos que a gente já viu. Então, por favor, fiquem à vontade para mandar mensagens através do chat e aí, ao longo da apresentação, conforme for, a gente vai respondendo por ali, tá bom? Vou pedir para a Bárbara colocar a apresentação e a gente pode começar. Acho que aqui só para dar um... Você consegue colocar, Bárbara? Para passar? Isso, perfeito. Pode passar para a próxima. Pode passar. Para dar um contexto aqui, uma introdução para vocês do que a gente está falando aqui, a gente trouxe só uma ilustração da complexidade quando a gente está falando de cadeia produtiva e quando a gente está falando de, acho que, iniciativas, e mais do que iniciativa hoje em dia, né? Eu acho que é imposições ESG, né? Então, a gente tem uma série de atores aí que estão pressionando as companhias cada vez mais para ter iniciativas ESG, e aí não só no nível de companhia, mas também no nível da cadeia dos seus fornecedores, né? Assim, é uma boa prática, então a gente tem, enfim, questões comerciais mesmo que influenciam isso, mas também a gente está vendo aí um movimento forte da legislação com relação a isso. Eu vou passar agora a palavra para a Bia para falar um pouquinho também, agora com foco mesmo nos riscos ambientais com relação à cadeia e o que a gente tem visto aí em termos de autoridade e pressões em relação ao assunto. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Beatriz e aqui falando da perspectiva legal ambiental, que a gente percebe, de forma geral, é um histórico de preocupações maiores em relação às cadeias produtivas com conexão a produtos de origem florestal e animal, muito em função da associação que pode se estabelecer entre essas atividades e o desmatamento ilegal. E aí, refletindo essa preocupação, a gente percebe tanto a existência de infrações e crimes que dizem respeito a aspectos como aquisição ou comercialização de produtos advindos de atividades consideradas ilegais, quanto a existência de sistemas públicos mais estruturados que visam garantir o controle dessa cadeia, como é o caso, por exemplo, do documento de origem florestal, que visa rastrear a cadeia produtiva florestal no país. E aqui, dando ênfase para a discussão de responsabilidade administrativa, olhando o Decreto Federal 6.514, a gente nota a existência de algumas infrações que poderiam ser aplicadas aqui a uma empresa em razão de problemas na sua cadeia produtiva. Eu destaco aqui os artigos 54 e 54A, que vão falar sobre a aquisição, intermediação, transporte ou comercialização de produto ou subproduto de origem animal ou vegetal, produzido sobre área objeto de embargo ou produzido sobre área objeto de desmatamento irregular, localizada no interior de unidade de conservação.
Essas infrações reforçam para a gente aqui a necessidade de uma auditoria adequada quando da aquisição desses produtos florestais e animais, né? E existem precedentes de autuação envolvendo tradings de commodities agrícolas em razão da aquisição de produto oriundo de área embargada. Essas autuações foram lavradas pelo IBAMA e no início desse ano a gente teve o julgamento dos autos de infração que foram lavrados contra uma dessas empresas, e o que a gente percebeu é que o IBAMA entendeu pelo cancelamento dessas autuações, porque se entendeu que à época da aquisição desses produtos, as áreas relacionadas não constavam da lista de imóveis embargados. E aí, falando aqui sobre a esfera civil, então, responsabilidade civil, vale fazer referência ao julgado que é bastante conhecido do ministro Herman Benjamin, em que ele entende que, para fim de apuração do nexo causal, da responsabilidade civil ambiental, vai se equiparar à figura do poluidor direto, que é quem pratica a conduta, àquele que se beneficia da conduta do outro. Então, dentro dessa perspectiva, uma empresa poderia ser responsabilizada pela reparação dos danos ambientais causados por sua cadeia produtiva, na medida em que ela ofere vantagem da conduta danosa que é praticada por esse outro agente. Essa interpretação ela é usada pelo Ministério Público em ações civis públicas que foram ajuizadas contra empresas por danos causados na cadeia produtiva delas. E aqui a gente menciona uma ACP que foi proposta no ano passado, em que o Ministério Público Federal busca a responsabilização de uma empresa que teria adquirido ouro advindo de garimpos ilegais em violação a direitos de comunidades tradicionais. Aqui é relevante ver que o MP não pede apenas a reparação dos danos, mas ele pede também a adoção de medidas preventivas a danos futuros, e aí faz uma referência expressa à implementação de mecanismos eficientes de compliance pela RE. Também destaco aqui o histórico de tratativas do MPF com grandes empresas frigoríficas no Brasil, né? Então, lá em 2009, o Ministério Público Federal e o IBAMA ajuizaram uma ação pedindo indenização de 2 bilhões de reais de fazendas de criação de gado e frigoríficos que compram gado dessas fazendas, argumentando que essa criação estava gerando desmatamento legal na Amazônia. A propositura dessa ação levou à assinatura de TACs, que são os conhecidos TACs da carne, válidos para todos os estados da Amazônia Legal. Nesses TACs, as empresas frigoríficas, né, que foram signatárias, assumiram o compromisso de não adquirir gado de fazendas irregulares em termos ambientais e sociais, e como reflexo disso, hoje a gente percebe a existência de compromissos nesse sentido também por redes de supermercado. Ô, Bia, deixa eu só aproveitar e pegar um gancho aqui para falar um pouquinho também sobre a questão de crime ambiental, né? Eu acho que um ponto que a Bia trouxe que é legal é pensar, assim como ela estava falando do âmbito aí administrativo e civil, quando a gente está falando da parte do crime ambiental em si, acho que tem duas questões aqui. Primeiro é o tipo, né? Tem vários tipos na lei de crimes ambientais em que ela fala de comercialização, ou seja, com uma ausência de uma licença ou com uma atividade que possa ser considerada ali uma infração. Então, assim, quando a gente tem no tipo penal a comercialização disso, eu acho que é justamente o ponto que a gente quer trazer aqui da questão da cadeia produtiva, né? Então, se eu tenho um parceiro, se eu tenho um fornecedor enfim, está me fornecendo uma madeira ilegal e eu estou repassando isso, eu estou comercializando de alguma forma, ou com uma licença que, na verdade, tinha uma obrigatoriedade do ponto de vista administrativo, regulatório, de se ter, eu sim posso ser responsabilizado do ponto de vista criminal. E aqui, diferente dos outros crimes que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu estou falando de dois tipos de responsabilização no criminal, né? Tanto na pessoa física, ou seja, eventualmente nos representantes legais, quanto na própria companhia aqui, que é a única diferença que a gente tem para os outros crimes, né? Então, aqui a gente está falando da responsabilização da própria companhia. A gente sabe que
As autoridades tendem a ter um ânimo aí muito significativo quando a gente está falando de crimes ambientais e responsabilização da companhia. Então, as multas no âmbito criminal, elas são bem significativas. Só queria trazer esses 2 pontos também, aproveitar que você já falou um pouquinho sobre isso. Pessoal, boa tarde, desculpa. Eu não estava no comecinho porque eu tive problemas técnicos, mas agora deu tudo certo. E para falar aqui da questão dos riscos trabalhistas, né, eu acho que aqui o trabalhista talvez seja um dos mais óbvios, apesar de não comum, né, não incomum, mas é óbvio no sentido de que a gente tem muita discussão sobre trabalho análogo ao de escravo, que é o mais comum, a discussão mais comum nas cadeias produtivas, enfim, mas a gente já tem aí diversas, situações e, inclusive, regramento. Mas com riscos, né, em termos de riscos, eu acho que o mais comum, o mais evidente é justamente a caracterização da escravidão contemporânea, que a gente chama hoje, ou trabalho análogo ao de escravo, que advém aí muitas vezes de uma precariedade dos prestadores de serviço, ou às vezes até dos fornecedores, dependendo de como é essa relação. E isso pode resultar em diversos aspectos, tanto legais, reputacionais e operacionais, né? Então, aqui eu tentei listar, óbvio que não é exaustivo, né? Isso é só para a gente tentar pontuar aqui quais são os principais, dentre eles, processo judicial administrativo, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem a lista suja, né? Que eu coloquei aqui, eu faço entre aspas, porque não é este o nome é cadastro de empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas a de escravo, né? Então, esse é o nome de grandão, que é chamado conhecidamente, né, amplamente de lista suja do trabalho escravo, publicada pelo Ministério da Economia hoje, né, antigamente Ministério do Trabalho, mas dentro do Ministério. Esse cadastro ele acontece após o encerramento do processo administrativo, não é de um processo judicial. Então, isso é um ponto extremamente relevante. Então, normalmente, quando alguma empresa ela tem algum tipo de alegação de auto de infração relacionada a trabalho análogo ao de escravo, ele resulta em 2 processos, administrativo e muitas vezes, raras as vezes que não, mas muitas vezes um processo judicial, uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. E eles caminham separadamente. Então, você tem um processo administrativo que decorre do auto de infração, que vai ser discutido, com o encerramento, então você tem a decisão final do processo administrativo, é que o Ministério do Trabalho tem autorização de incluir né, a divulgação da empresa, divulgar essa empresa no cadastro, na lista suja. Então, só para vocês entenderem como é que ele funciona. Então, independe. Então, muitas vezes o que acontece é, se você tem esse risco, muitas vezes, e não existe ainda um processo judicial sobre o tema, muitas vezes a própria empresa entra com um processo, pedindo uma liminar para não ser incluído até que se encerre uma discussão judicial, né, paralela sobre isso. Então, só para vocês saberem onde isso pode chegar. E muitas vezes, em muitos dos casos que a gente conhece, né, casos famosos de confecções que submeteram trabalhadores a condições análogas de escravo, não foi a empresa em si, mas sim confecções terceirizadas. Então, eles contratavam confecções que tinham trabalhadores em condições degradantes, né, e aí vai desde das condições do espaço onde a pessoa mora dentro da confecção, né, tem lá um galpãozinho, enfim, e aí você tem aqueles, às vezes, colchão espalhado, um banheiro, né, não adequado, crianças, né, muitas vezes são imigrantes, e a retenção de documentos, que isso pode acontecer, né, também, então você retém seus documentos, mas está na cadeia produtiva. E a mídia divulga, obviamente, não o nome da confecção, e mesmo a autuação, mesmo a investigação, ela não vai só em cima da confecção empregadora, ela vai em cima da contratante da confecção empregadora, que dentro da cadeia é quem detém o maior poder, é quem está ali, quem contrata essa confecção. Estou dando a confecção como exemplo, mas qualquer fornecedor aí dentro dessa situação. Tá? Um outro risco comum é paralisação das atividades. Dependendo da atividade, principalmente quando está relacionado a normas de segurança e saúde no trabalho, que é o SST ali, para reduzir o texto, eu coloquei SST, mas são temas de segurança e saúde no trabalho, essa paralisação muitas vezes decorre porque tem alguma condição ali que não é adequada e que, como medida preventiva,
o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho determina uma paralisação. Normalmente o Ministério do Trabalho determina a paralisação das atividades até que, ou interdição daquele maquinário, daquele espaço, daquele galpão, enfim, dependendo de qual for, até que a situação se regularize. Então, isso afeta operacionalmente, inclusive, né? Suspensão de crédito, aí é uma outra, e aqui, agora, esses próximos, suspensão de crédito, cancelamento de inscrição no ICMS, decorrente de lei estadual, e expropriação de terras e imóveis, tudo isso está atrelado à alegação, né, à existência de trabalho análogo ao de escravo. Então, o que acontece? Suspensão de crédito, normalmente, os bancos, eles já têm isso como regra, né? Então, se você tem ali, isso já tem cláusulas contratuais em que você acaba antecipando a dívida contratada, né? Então, ele antecipa e suspende o seu direito de eventuais novos créditos. Isso é um ponto importante. Cancelamento de inscrição, por exemplo, aqui no estado de São Paulo a gente tem essa regra, que é o cancelamento da inscrição no ICMS, se for caracterizado que houve trabalho análogo ao de escravo. E aqui é a suspensão da inscrição e o impedimento de você atuar por um determinado período. Então, assim, né, da empresa ou dos sócios da empresa de atuarem. Então, é bastante agressivo. A gente não tem conhecimento ainda de nenhuma empresa que, de fato, tenha perdido a inscrição, porque não é tão antigo, não é tão antigo assim a ponto de já ter processos que tenham resultado nisso, mas já existem casos aí que estão começando a discutir esse cancelamento. E expropriação de terras e imóveis. Isso está na Constituição Federal, é que nunca foi regulamentado, mas tem lá uma determinação falando que terras ou imóveis que tenham tido trabalho análogo ao de escravo vão ser expropriados. Então, nunca aconteceu porque falta uma lei regulamentando todo o processo de expropriação, né? Que não é simplesmente ir lá e expropriar, precisa de todo um processo, todo um trâmite que ainda não foi regulamentado. Mas existe essa previsão e essa regulamentação em algum momento pode sair. Além do mais óbvio, que é dano à imagem, a mídia é bastante atuante nisso, tem alguns sites que são voltados para isso, e eles ficam bastante atentos e divulgam todo e qualquer, o próprio site do Ministério Público do Trabalho, né, o próprio Ministério Público do Trabalho divulga todos os resgates que eles fazem, todas as situações que eles atuam, e também um risco que aí está atrelado ao processo, principalmente judicial, que é o risco de caracterização de dumping social, em que fica caracterizado que houve ali, por exemplo, se você, ao se utilizar de trabalho análogo ao de escravo, você está prejudicando toda uma comunidade, toda uma sociedade, gerando aí uma obrigação de pagar e um pleito aí de indenização por dano moral coletivo, né? E por conta de tudo isso, a gente resulta também num ativismo social. Então, e aqui até um ponto que quando a gente fala principalmente de cadeia produtiva, né, a gente tem sempre que pensar e lembrar do risco e dos cuidados que a gente precisa ter com relação a não também interferir demais, né? Então, assim, é um risco trabalhista, porque a gente não pode ir para os dois, a gente tem que ponderar qual que é o caminho correto, quais são os limites, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Se você exige da sua cadeia produtiva, né, minimamente cumprimento de lei, mas outras regras também, e aqui a gente depois pode explorar, acho que é até importante falar de risco trabalhista, que eu acho que vai entrar e pontua aqui, não entra muito na questão do trabalho análogo ao de escravo, mas mostra como, principalmente quando a gente olha para as regras ESG e para todo esse movimento que existe hoje, ele está atrelado muito mais à questão de diversidade, né? Esse exemplo que eu vou mencionar, que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo viu 2 anos atrás, o caso do Carrefour, né, do segurança no Carrefour, no Sul, que acabou falecendo por conta de trabalhadores terceirizados, eram seguranças que atuaram de uma maneira exagerada ou errada, enfim, não vou entrar no mérito, mas que, de fato, resultou na morte dele. E aí o Carrefour foi quem ficou exposto. Não foi nem a empresa de segurança, foi o Carrefour, contratante, que ficou exposto na mídia por conta e acabar respondendo por isso. Inclusive, eu sei que veicularam, né, que eles tomaram várias decisões, e dentre elas, uma das decisões foi internalizar os seguranças, né? Então, passar, não terceirizar mais essa atividade e ter segurança própria. Então, justamente para evitar e ter um controle melhor com relação à forma de atuação dessas pessoas, né? E aí, qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Quando você fala, porque uma coisa é você ter empregados próprios, a empresa tem total controle sobre
universo de empregados próprios, né? São seus empregados subordinados que estão ali e devem responder e atender, né, todas as ordens da empresa. Diferente quando a gente fala de um terceirizado, que existe um limite ali de atuação. É óbvio que ninguém vai autorizar, e nem deveria, né, que tivesse uma atuação a ponto de matar uma pessoa. Mas é esse o cuidado que precisa existir, né? Então, você tem um ativismo social e uma demanda do mercado, né, com relação a normas e regras e cuidados que muitas vezes não são nem previstos em lei, né? Mas é algo que, óbvio, que a gente está falando de uma situação onde tinha um racismo estrutural e que tudo isso foi o que foi caracterizado no caso, mas que chegou nesse ponto, que chegou nessa situação em que o trabalhador terceirizado acabou tomando uma atitude e que a empresa acabou sendo, na empresa contratante, acabou sendo responsabilizada. Tudo bem que foi dentro do âmbito, né, do próprio supermercado, das dependências da empresa, mas são pontos que a gente precisa ter atenção e olhar esse cuidado. Até onde eu tenho ingerência sobre o terceirizado, até onde eu posso exigir determinadas práticas, controles, e onde eu ultrapasso esse limite e crio um outro risco, que aí é o risco trabalhista, de eventualmente ter eles como meus empregados próprios, né, e ultrapassando essa definição. Então, assim, é muito delicado, mas é um ponto que precisa ter atenção, né? Então, é algo que existe essa necessidade de olhar para dentro de casa, é um olhar, né, do ponto de vista ESG, falando amplamente, né, sem falar aqui dos riscos trabalhistas específicos, mas falando amplamente, é um olhar que se precisa ter para dentro de casa. E para quem está à nossa volta, que são justamente os nossos fornecedores, nossos prestadores de serviços, para quem está dentro da nossa cadeia produtiva. Então, são pontos que fazem parte de uma extensão. Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado, né, de trazer. E a legislação do ponto de vista trabalhista, talvez ela até esteja um pouco mais avançada, porque a gente já tem normas há bastante tempo que endereçam mais ou menos essas questões, não de forma específica, mas que já vão endereçando o que a gente vai falar mais para frente. Eu acho que pode passar. Vou falar um pouquinho sobre a questão criminal e de compliance aqui. Eu já trouxe um pouquinho da questão dos crimes ambientais, né, que a gente falou um pouco com a Bia. Eu acho que o importante aqui, diferente um pouco da Dani, que eu acho que talvez seja o mais óbvio, mais latente aí, até em termos de jurisprudência e responsabilização por conta de cadeia produtiva, aqui para o criminal a gente vai ter que ter o elemento subjetivo, ou seja, de alguma forma ou de outra você tem que estar envolvido com aquilo ali. É claro que a gente vê um movimento do Ministério Público muito forte em tentar imputar responsabilização criminal por uma conduta omissiva. Então, você deixou de agir da forma que você deveria agir. Só que, assim, vai ser mais... Quando a gente está falando de cadeia produtiva, na verdade, vai ser mais difícil. O que a gente geralmente fala aqui, e é o que a gente vê na jurisprudência mesmo, fato é, a chance de condenação, aqui a gente vai ter N defesas, porque a gente não vai ter, muito possivelmente, um elemento subjetivo daquele representante legal atuando para aquela prática daquele crime, seja de condição análoga escravo ou outros crimes que a gente estaria falando aqui. Mas a gente não pode esquecer e deixar de pensar que é o seguinte... A depender da autoridade, ela anda muito atuante e o criminal, ele realmente acaba sendo um instrumento de pressão, porque ele é mais midiático e tudo mais. Então, assim, isso não exclui a possibilidade de ser chamado para depor no inquérito policial, de eventualmente ser denunciado por conta de algo da cadeia produtiva, né? E aí a Dani mencionou o caso do Carrefour, mas tem um caso recente agora também, acho que de semana passada, um caso de lesão corporal, cárcere privado, num caso de supermercado também, que a gente estava falando de seguranças. Eu acho que para o criminal mesmo, esse elemento ele fica mais claro, o elemento subjetivo e eventual responsabilização, quando a gente está falando de cadeia produtiva e daqueles subcontratados que estão dentro da companhia, aí eu acho que esse é o mais latente. Então, acho que para condição análoga à escravidão, então, se eventualmente a pessoa está num terreno que é da companhia e a condição de trabalho e de dormir é degradante, aí fica até mais difícil para a gente no criminal tentar o argumento, porque assim, você está dentro da companhia, então assim, a tua ciência daquilo ali é muito... No trabalhista, então nem se fala, né, Dani? Mas no criminal, acho que ali seria o exemplo mais claro.
Eu vou até, desculpa te interromper, Cami, mas assim, é até um ponto extremamente relevante. Assim, isso é muito comum quando a gente pensa, e aí eu vou dar um outro exemplo, em outros ramos de atividade que a gente vê isso acontecer, construção civil, é, que você tem sites, ou às vezes até na agricultura, quando você tem sites afastados e que as pessoas precisam, né, residir nesses locais, né, nesses sites afastados, é isso que acaba gerando aí essa exposição, esse risco, né? Por quê? Porque se você tem, que são regras, e aí entra a questão das regras de norma de segurança e saúde do trabalho, não sei se todo mundo sabe, mas existem regras de segurança e saúde no trabalho que determinam, inclusive, como é que devem ser esses alojamentos, as condições mínimas higiênicas e sanitárias que devem existir, né? Então, e se isso não é cumprido, isso é levado a ser caracterizado como um ambiente degradante, condições precárias de trabalho e, portanto, análogo ao de escravo. Então, ainda que a pessoa tenha salário, ainda que não tenha outros aspectos específicos relativos ao essa questão do risco, né, da situação específica em que as pessoas estão inseridas, você, né, que caracterize ali uma escravidão, né, vamos falar assim, mas essas condições e muitos dos casos que a gente tem, né, hoje e que eu já atuei, muitos dos casos em que foi caracterizado condições análogas a de escravo era justamente por essas condições que a Camila falou, condições precárias, não tem um banheiro adequado, não tem uma cama para a pessoa dormir, né? É um alojamento que não deveria ser um alojamento, que as condições higiênicas são péssimas, é porque não tinha água potável. Então, isso tudo é levado muito em consideração e resulta nisso. E o que a gente vê, eu e a Dani, a gente trabalha junto, no final das contas, ele começa no trabalhista. E aí, enfim, ele oficia o Ministério Público criminal e aí o negócio começa a tomar uma outra proporção. Vai arquivar eventualmente? Vai arquivar, mas ele vai ter um criminal em que você vai ter que levar o representante legal para depor. Vai eventualmente, entra no outro item que a gente colocou aqui, de medidas cautelares, né? De busca e apreensão, eventualmente de bloqueio de bens, a depender da seriedade do caso. Eu acho que, assim, apesar da empresa não poder ser responsabilizada no âmbito criminal por os outros crimes que a gente estava falando, exceto do ambiental, é importante sempre lembrar que a busca é justamente para evidência, para procurar evidência. E a exposição reputacional de uma busca e apreensão, ela é muito significativa, né? Então, assim, se eu tenho um caso trabalhista de condição análoga a escravo, a chance de uma busca para ter as evidências em relação a isso, ela é significativa, assim. E aí, entrando em alguns outros crimes que quando a gente, enfim, pensa aí no caso de cadeia produtiva e tudo mais, que eu acho que são importantes, são esses crimes contra a relação de consumos ou o próprio crime de concorrência desleal. E aí queria trazer uma outra visão aqui, quando a gente está falando da história do greenwashing, né? Porque agora tem companhias que não só têm, enfim, de uma forma, uma obrigação aí de apresentar relatórios sobre a perspectiva ESG, mas você tem uma boa prática aí de mercado das empresas estarem fazendo isso, e nesse contexto de apresentar esses relatórios ESG, muitas vezes a gente vai trazendo números da cadeia produtiva. Então, assim, acho que o cuidado e a revisão desse material, porque às vezes, na verdade, não necessariamente ele vai estar com jurídico ou com compliance, o cuidado na revisão desse material é muito importante, porque, eventualmente, aí sim, no ambiente de cadeia produtiva, eventualmente números, enfim, imprecisos, incorretos ou falsos, podem representar um desses crimes aqui, e a gente está falando do famoso, que agora está muito, tem essa coisa do greenwashing aí, que está todo mundo falando muito, mas, no final das contas, o greenwashing eventualmente vai resultar aí num desses crimes que a gente trouxe para cá. Sobre a perspectiva de compliance, eu acho que é diferente aqui, porque aqui a gente tem a famosa, que todo mundo fala quando a gente está falando de compliance, da responsabilidade objetiva, né? Então, a lei anticorrupção trouxe a responsabilidade objetiva. O resumo da ópera é que qualquer pessoa que estiver agindo em seu nome, em seu interesse, e fizer algo, enfim, pagar uma vantagem indevida, a empresa pode sim ser responsabilizada. Então, assim, aqui quando a gente está falando de cadeia produtiva e a gente está falando de fornecedores de uma forma geral, se eu tenho um fornecedor, e eu vou até trazer um exemplo aí quando a gente está falando de lavagem, e eu tenho um fornecedor que eventualmente paga uma vantagem indevida
eu vou ser responsabilizado, porque no final do dia quem se beneficiou daquilo ali fui eu. Sob a perspectiva da lei de improbidade administrativa, isso muda um pouco, tá? Especialmente por conta eu acho que assim, eu diria até mais por conta das alterações que aconteceram na lei de improbidade administrativa, porque a responsabilidade ali não é objetiva, como é na lei anticorrupção, e com a mudança, eles colocaram o que a gente chama aqui de superdolo, que é a vontade clara de que você quer praticar aquela conduta improba, né? Então, assim, muda muito. Então, quando a gente está falando de cadeia produtiva, eu acho que pela lei de improbidade administrativa, se alguém faz algo irregular, é muito mais difícil você imputar responsabilidade. Mas para a lei de corrupção, isso é diferente, tá? No caso da lei de lavagem de dinheiro, aí é outro bicho aqui que a gente está falando, porque na lei de lavagem de dinheiro você tem um rol daqueles setores que são obrigados a ter uma série de procedimentos e controles sob a perspectiva de lavagem, e aí se você vai entrar na regulamentação em cada um desses setores, e em todos eles você tem uma obrigatoriedade de olhar seu terceiro. Então, você tem uma obrigatoriedade de olhar a sua cadeia de alguma forma. É claro que a perspectiva e a cabeça aqui, a gente está falando de cadeia sob a perspectiva de lavagem de dinheiro, mas sim aqui, diferente do outro, que pode ser uma boa prática até para mitigar risco, aqui para a lei de lavagem, para quem está no setor regulado, você tem uma obrigatoriedade de olhar para os seus terceiros, tá? Só trazer um último ponto aqui, antes da gente seguir para as tendências, em relação também sobre a perspectiva de compliance, só para reforçar aí como os terceiros, eles são importantes. Teve a mudança aí agora da regulamentação da lei de corrupção com o novo decreto, e ele vem, óbvio, já existia isso, o terceiro era sempre algo relevante, mas assim, quando você vai olhar os requisitos do programa de integridade, eles reforçaram, e foram até mais específicos com relação a procedimentos que vocês têm que adotar com relação a terceiros. Então, acho que só para trazer mais um argumento de que para a lei de corrupção não rola falar assim, eu não sabia que o terceiro ia fazer aquilo ali. Então, assim, tem que olhar realmente a cadeia, porque sim, você vai poder ser responsabilizado de alguma forma se aquilo ali te beneficiou. Podemos passar, eu acho. Aí aqui, falando um pouco das normas existentes, né, que eu falei que a gente já possui. Então, algumas regras constitucionais, né, como aquela que eu mencionei antes, que não é uma regra direta, mas que indiretamente ela afeta, porque não é uma regra específica voltada para a cadeia produtiva, mas uma regra que afeta o ESG de uma forma, né, esses aspectos sociais de uma forma mais ampla e que depois aplica-se individualmente, né, assim, ali mais especificamente. A primeira delas é vedação, tratamentos discriminatórios, né, que entra na questão do racismo que a gente estava falando, né, que é um dos aspectos de diversidade muito abrangente, muito importante dentro das questões sociais ESG. Normas de segurança e saúde no trabalho, elas são, de fato, parâmetros usados para as autuações que caracterizam as condições precárias, degradantes de trabalho. Então, algo que precisa ser muito observado. Então, uma necessidade extremamente grande de, quando a gente contrata uma empresa terceirizada, ter certeza de que ela adota todas as medidas necessárias, exigir comprovação disso, de que ela fornece equipamentos de proteção, dependendo da atividade, obviamente, né? Mas que ela fornece equipamentos de proteção, que ela submete os seus empregados ali a exames médicos, enfim. Óbvio que você não vai pedir a cópia do exame, porque aí a gente esbarra na LGPD, né? Que aí entra num outro aspecto, que é a questão da proteção de dados pessoais. Mas um cuidado bastante grande em impedir, porque que a empresa tem essa preocupação que ela atua e observa essas normas, né? Então, isso é um ponto extremamente relevante, principalmente se a gente levar em consideração alguns ramos de atividade, né? Isso é crucial na hora de você selecionar e escolher um prestador de serviço. Cotas legais de pessoas com deficiência, aprendizes, está aqui, né? Apesar de não ser específico, mas não necessariamente a cadeia produtiva ali vai entrar, mas às vezes, dependendo do grau de envolvimento que você vai ter e o tipo de atividade, às vezes vale dentro do questionário que a gente vai fazer e entender o seu fornecedor, talvez valha a pena a gente ter esse tipo de avaliação.
E aí um outro ponto e aí aqui sim, uma regra específica para terceirizados. A Lei 6.019 de 74, ela é originalmente uma lei que fala sobre trabalho temporário. Mas lá em 2017, que já faz 5 anos, mais de 5 anos, essa lei foi alterada para incluir regras sobre trabalhadores terceirizados. Então, ela traz alguns parâmetros, poucos, mas traz alguns parâmetros relativos a terceirizados. Dentre eles é o que eu vou mencionar no próximo item, que é o capital mínimo conforme a quantidade de empregados. Ela traz essa regra. Por que isso? Obviamente que você ter um capital mínimo, você ter um capital de um valor X, não significa que você tem, que a empresa tem capacidade financeira para arcar e cuidar e tem saúde financeira para isso. Mas você evita situações em que você tem, e que eu já vi, né, de empresas prestadoras de serviço que têm R$ 1.000 de capital social e presta serviços, e contrata 400, 500 pessoas, né? E aí fornece, e aí você acaba sendo incompatível aí essa situação. Por isso que aqui é uma regra, é um capital mínimo conforme a quantidade de empregados, então ela tem uma gradação ali, eu não vou lembrar agora de cor para falar para vocês, mas tem uma gradação estabelecendo qual é esse capital mínimo. E algumas outras regras relativas para quem for o contratante, a contratada, regras com relação a benefícios, não benefícios que devem ser entregues, mas uma disponibilidade ali de dar acesso ao refeitório, enfim, isso para quando as pessoas vão trabalhar dentro do site da empresa contratante, né? Então, mas é um bom ponto de checagem, né? Essencial, um bom não, é essencial, porque se você contrata, qual que é o ponto aqui? Se a empresa contrata uma empresa terceirizada, que não cumpre minimamente com esta regra legal, que já está lá, está posta, estabelecida há 5 anos, a probabilidade da empresa contratante ser responsabilizada é maior ainda, né? Porque porque a empresa não foi diligente em verificar a idoneidade da empresa, né? Então, assim, isso são pontos que a responsabilidade subsidiária, isso também é prevista nessa mesma lei, ela existe e aí vai acontecer no âmbito trabalhista. Acho que todo mundo sabe que quando você contrata um terceirizado e a empresa terceira não tem não tem condições de arcar com as verbas rescisórias dos trabalhadores ou outros pagamentos, a empresa contratante acaba arcando com isso porque ela se beneficiou desse serviço, né? Esse é o conceito que existia, era sumulado e agora tá na lei. Então, é uma regra legal da responsabilidade subsidiária. Só que muitas vezes a gente sabe que essa regra subsidiária ela se torna direta, porque a gente sabe que a empresa contratada ela não tem essa capacidade financeira, está quebrada, não vai conseguir arcar com todos os seus encargos. Então, e a gente sabe até no ramo da construção civil ou até de energia, a gente tem visto isso muito acontecer, né? Principalmente das empresas quebrarem, e aí elas mesmas das empresas terceirizadas, né, quebrarem, e elas mesmas entrarem em contato com o Ministério Público do Trabalho e falar, quebrei, tem 1.000 empregados alocados aqui naquele canteiro de obra, eu não vou conseguir pagar, mas avisa lá o meu contratante, ele... Então, assim, que ramifica em diversas outras situações, até arbitragem, enfim, mas são pontos que acontecem. Eu já participei de várias negociações disso e assim, o posicionamento do Ministério Público do Trabalho é ser contratado, você tinha que saber que ele não ia conseguir pagar. Você tinha que saber que ele estava quebrado, você tinha que saber que ele não estava... Então, assim, a necessidade constante de fazer essa checagem. E, por último, que é uma regulamentação, né? Não é uma norma, não é uma lei, mas que trata aí, que institui o cadastro de empregadores, aquele nome comprido que eu falei, cadastro de empregadores submetem trabalhadores a condições análogas de escravo. Então, é esse a lista suja famosa, que tem lá as regras específicas. E até uma parte, eu não coloquei aqui, mas inclusive o Ministério Público do Trabalho, acho que inconformado com o fato de que ele não controlava essa lista, ele até publicou uma norma falando que ele ia passar também a divulgar uma lista das empresas. Mas isso nunca foi para frente, essa lista ainda pelo menos eu não tive conhecimento dessa lista ter sido publicada. Mas ainda que a lista não seja publicada, eles publicam notícias. Então, se quem tiver curiosidade e quiser entrar no site do Ministério Público do Trabalho, todo mês tem lá diversas notícias sobre empresas que teve resgate, que fez acordo, enfim. E um ponto importante aqui com relação às questões da lista suja do Ministério do Trabalho, ela é uma lista que, na verdade, ela é dividida em duas.
que inclui as empresas que, de fato, foram condenadas, né, administrativamente, e que foi caracterizado que houve trabalho análogo ao de escravo. Agora, tem uma segunda parte da lista, que a gente seria uma lista 2, uma segunda lista ali, que está junto, quando você entra no site, ela está lá, você acaba a primeira lista e depois vem a segunda lista, está tudo no mesmo documento. É uma lista das empresas que firmaram TACs ou acordos judiciais relativos a trabalho análogo de escravo. Então, assim, a exposição continua. Então, por mais que você tenha feito um acordo e tenha estancado a situação, você vai, do ponto de vista de divulgação e de risco, aqueles riscos que que eu mencionei lá atrás, de cancelamento de crédito, de cancelamento de inscrição estadual, enfim, todos esses riscos, e a mídia, obviamente, de divulgar, tá lá, e isso a empresa mesmo que tem. Então, assim, é o risco de eventualmente você ser incluído, inclusive pelo fato de ter feito um acordo e não ter chegado a ser condenado administrativamente. A gente pode passar. Aí aqui eu até vou fazer, antes da gente entrar, só puxar o gancho aqui, daqui a pouco eu passo para a Bia, porque é ela que vai tocar um pouco mais nessa parte, porque é um pouco mais voltado para o lado ambiental. Mas um ponto importante é que, até para mostrar essa questão do trabalho forçado, que não é só Brasil, que é mundo, né? Mundialmente a gente está falando disso, mundialmente isto é pauta. E não é de agora, todo mundo deve lembrar desde, acho que 96, quem é novinho não vai saber, mas de 96 tinha a Nike, foi uma empresa que foi muito questionada por usar, por ter sido divulgada uma foto de eu não lembro se era um paquistanês, enfim, costurando uma das bolas que eles vendiam, e isso foi alegado trabalho forçado, trabalho infantil, trabalho escravo, e aí chocou o mundo, e desde então ela vem lutando muito fortemente contra isso. Então, assim, é antigo, não é recente, mas isso está cada vez mais. Então, esse controle, essa fiscalização, essa necessidade de se olhar para a sua cadeia produtiva vem desde lá de trás. Inclusive, tem empresas, por conta daquele episódio da Nike lá de trás, tem empresas que têm até pessoas específicas cujo cargo é checar, né, compliance trabalhista, é checar, não é como se fosse um controle de qualidade da legislação trabalhista. Então, assim, para ver se as normas trabalhistas, as normas relativas aos trabalhadores envolvidos ali, das empresas que são contratadas, estão sendo cumpridas. E visitam as fábricas, visitam os sites, os locais onde esses trabalhadores estão alocados, para justamente fazer essa checagem. E aí, nessa linha, o Biden agora acabou de assinar uma lei proibindo produtos que são provenientes de, eu não sei se eu vou falar certo esse nome, tá? Xinjiang. Se alguém falar que tá errado, não tem problema, eu não sei mesmo, eu não falo chinês. Então, mas ele acabou de assinar essa lei proibindo a aquisição de produtos que provêm dessa região da China por alegação de trabalho forçado, por uma questão específica de discriminação, inclusive religiosa, enfim, e que essas pessoas nessa região estariam sendo submetidas a trabalho forçado. Isso foi um relatório da ONU agora de setembro, outubro, se não me engano, e aí resultou nessa lei do Biden. Então, para vocês verem que, de fato, e é uma cadeia produtiva, né? Então, assim, isso provém da cadeia produtiva. Então, uma necessidade de olhar, e aí, óbvio, mas como que eu vou fiscalizar o meu fornecedor que é chinês, que é, sei lá, libanês, coreano, americano, alemão, como que eu vou fiscalizar isso? Minimamente aqui, e acho que até a gente pode, depois a gente vai focar um pouco mais nisso, mas, né, nas ações mitigadoras, mas exigir que essas empresas, no mínimo, tenham declarações contratuais de que elas cumprem, que elas não têm essa situação, então contratualmente ter alguma proteção nesse sentido, e exigir algum documento, alguma política, alguma coisa que demonstre que ela cumpre com normas internacionais, né? No caso trabalhista, normas da OIT, né? Da Organização Internacional do Trabalho, que existem lá algumas diretrizes com relação a questões trabalhistas, e aí, ou da ONU, enfim, e aí que isso seja observado. Acho que esse é um ponto importante aqui que eu queria falar antes de passar a bola para a Bia falar das tendências de regulamentação geral. Deixa eu aproveitar, Dani, para falar um pouquinho também dessa regulamentação aí que veio com o Biden. Eu acho que
o ponto que a gente queria trazer aqui é que Xinjiang é uma região, também não sei, sou especialista, mas o que a gente escuta muito é que Xinjiang é uma região muito estratégica do ponto de vista comercial, né, e de cadeia produtiva mesmo, e acho que tem um problema que e aí eu vi que tinha alguma pergunta sobre isso, até onde na cadeia a gente precisa ir para ter os riscos mitigados, né? E eu acho que a resposta aqui, infelizmente, a gente não tem uma resposta tão clara com relação a isso, porque a regulamentação, a legislação, ela não te dá esse guia tão claro em relação ao tema. Acho que do ponto de vista aí de responsabilização criminal, eu diria que quanto mais distante, menor a tua chance de responsabilização. Então, mas não tem assim, eu tenho que ir até o nível 2, ou tenho que ir... Eles não entram nesse mérito. Você tem que ter algum tipo de nexo causal com aquilo ali. Eu acho que esse ponto de Xinjiang, e ainda que você não esteja nos Estados Unidos, não esteja sujeita a essa obrigatoriedade de não relação comercial com relação a empresas que estejam em Xinjiang e possam ser considerados trabalho de escravo, você tem a questão que a Dani comentou logo no começo, que é a questão reputacional, né? Então, assim, se para o Biden, enfim, se para o governo americano hoje virou que todas as empresas dessa região elas vão ser tendo trabalho escravo, e exceto se você comprovar de outra forma, você tendo pessoas na tua cadeia, você tendo empresas na tua cadeia produtiva que estão nessa região, você automaticamente você está assumindo aí um risco reputacional. Ainda que, óbvio, ninguém está aqui dizendo, eu não conheço a região, não sei como mas assim, eu acho que a China tem um grande desafio, a gente vai trazer isso mais para frente, mas acho que a China tem um grande desafio aí, porque, enfim, ela é o grande fornecedor do mundo. Os conceitos, a gente discutiu pra caramba, né, Dani, isso, eu acho que os conceitos são muito alargados do que a Dani está falando aqui, do que é a jurisprudência com relação ao que é trabalho escravo, do que não é. No limite, você deveria colocar, quando a gente faz esses contratos internacionais, principalmente, né, onde você não tem ali, você precisa estabelecer qual é a regra, no limite, estabelece qual é a regra contratualmente, né? Assim, pelo menos você consegue demonstrar que você não foi conivente, que você teve regras mínimas e patamares mínimos ali de exigência de cumprimento de lei, de direitos humanos, né? Então, assim, acho que isso é um bom direcionamento. E do ponto de vista trabalhista, óbvio, dificilmente você vai ser responsabilizado, vai ter uma reclamação trabalhista lá de um fornecedor da China, mas dentro do Brasil, as subcontratadas não tem limite, né? Então, a contratada que subcontrata, e ainda que você esteja com um grau de afastamento ali, né, de 6, né, um grau 6 ali do prestador de serviço até chegar em você, não, isso não quer dizer que vai te isentar, né? Você pode ter um pouco mais de pessoas no meio para serem responsabilizadas, mas todo mundo já deve ter visto uma reclamação trabalhista que normalmente não é contra um só, é contra todo mundo que está na cadeia. E normalmente o bolso mais fundo é do contratante principal, que acaba sendo responsabilizado ou sendo mirado, né? Até como forma, e aí eu vou falar de uma forma bem, bem aberta aqui, até como forma com instrumento de pressão. Tá? Até como as pessoas, porque assim, Ministério Público, sindicato, até como instrumento de pressão, eles vêm bater na sua porta, contratante principal, para pressionar mesmo, para forçar ali um acordo, uma resolução de uma situação, enfim. Então, só para vocês terem isso em mente. E agora sim, vamos deixar a Bia falar, coitada. Bom, então aqui falando sobre essas tendências de regulação internacional, a gente trouxe destaque aqui a regulação que foi recentemente divulgada pela Comissão Europeia. Essa regulação ainda precisa passar por aprovação formal do Parlamento Europeu, mas, em linhas gerais, o que ela pretende é conter o desmatamento e a degradação florestal provocada pelo consumo e produção da União Europeia. Então, em linhas gerais, ela proíbe a importação, né? Então, que chegue até a União Europeia commodities que têm origem em áreas desmatadas após 31 de dezembro de 2020 e
proíbe aquelas que são ilegalmente produzidas. Acho que aqui é importante fazer a referência ao fato de que a regulação ela não distingue o que seria desmatamento ilegal do legal. Ela realmente está nesse esforço de conter a conversão de novas áreas, né? E a proposta ela alcança produtos produzidos no Brasil, como carne, soja, chocolate, café. E aí o que a legislação estabelece é que as empresas comprovem o atendimento desses requisitos via processos de due diligence. Então, esses processos vão incluir tanto a coleta de informações quanto as análises de risco pelas próprias empresas. E aí, para apoiar as empresas nesse processo de mapeamento e análise dos riscos, a regulação prevê a divulgação de uma lista com as localidades mais críticas em termos de desmatamento, e para isso vai ser avaliado tanto as taxas de desmatamento dos países, quanto a existência de regulações nacionais visando conter essa questão do desmatamento. Não está prevista nessa regulação, num primeiro momento, a proibição de bancos europeus financiarem clientes de operações que possam estar associados ao desmatamento fora do continente europeu, mas essa é considerada uma tendência por especialistas. E aí também a gente faz referência aqui à legislação da Alemanha, que fala sobre due diligence em cadeias de suprimento. Essa é uma norma que vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2023 e, numa primeira fase, é aplicada para empresas com sede na Alemanha ou com sede no exterior e filial na Alemanha, com mais de 3.000 empregados. E, com essa norma, vai passar a ser exigido que as empresas estabeleçam mecanismos adequados e efetivos para evitar a ocorrência de violações a direitos humanos, incluídas questões sociais e ambientais, na cadeia de suprimentos, né? E aí a legislação, ela não fala de um dever efetivo, mas considerando que, eventualmente, a empresa não vai conseguir ter controle de 100%, mas ela fala sobre a implementação de mecanismos efetivos para evitar ou minimizar esses riscos. E aí, aqui acho que pode passar para o próximo slide, por favor. Mas, falando sobre regulamentação no Brasil, acho que seguindo essa tendência internacional de cada vez mais regulamentar questões ESG, o que a gente percebe é uma regulamentação do tema também aqui a nível nacional. Então, a resolução CVM 59, ela vai exigir que as companhias abertas, né, já exige que as companhias abertas divulguem os riscos sociais, ambientais e climáticos que estão associados aos negócios delas, e acho que aqui a gente faz referência em especial a uma outra regulamentação do Conselho Monetário Nacional, que vai exigir que as instituições financeiras divulguem os níveis de risco que elas estão dispostas a assumir por horizonte de tempo, nas dimensões social, ambiental e climática. Essa regulamentação, ela exige que as instituições financeiras indiquem, né, nas estruturas de risco, de gerenciamento de risco que elas detêm, quais seriam as formas de gerenciar esses riscos sociais, ambientais e climáticos, mas considerando também as atividades desempenhadas por contrapartes, que são considerados tomador de recurso, garantidor, emissor de título ou valor mobiliário, entidades controladas pela instituição, e aqui uma referência expressa a fornecedores e prestadores de serviços terceirizados. A ideia aqui também era fazer um exercíciozinho de ver casos em que isso está acontecendo de fato, né? E trazer um pouquinho de jurisprudência para deixar isso bem vivo. E a gente achou que fazia sentido, até eu falei um pouquinho da lei de lavagem, a gente achou que fazia sentido trazer, por exemplo, esse primeiro caso aqui, que eu acho que é bem emblemático, e ele é um procedimento administrativo no COAF, de um ente que é regulado, então, né? E aqui, basicamente, o que eles estão tratando é de garimpo ilegal. Então, essa empresa, ela comprou de um fornecedor que aparentemente teria um garimpo ilegal, e vocês olham que o COAF está usando como
argumentação para não poder usar aquele fornecedor, uma mera alegação. Então, acho que isso aqui é muito importante, porque volta e meia, e acho que nessas discussões que surgiram com clientes, era assim, mas eu quero colocar na minha cláusula que é a partir da condenação, transitado em julgado, e tem muita discussão que a gente vê, acho que a Bia, a Dani e eu, a gente volta e meia a gente discute com o pessoal do M&A, o pessoal de mercado, a gente discute essas cláusulas o tempo todo, quando, na verdade, uma autoridade está virando e falando assim, olha, você talvez devesse ter feito um nível maior com esse teu fornecedor, porque tinha uma alegação com relação a garimpo ilegal dele. Então, acho que é bem emblemático aí de onde ele pode ir, ou de onde uma autoridade pode ir, né? E eu vou até complementar um pouco, não relativo, obviamente, a esse caso, mas que é uma discussão que a gente sempre tem nas cláusulas contratuais, tá? Então, vamos colocar que é o que a Camila falou. Mas eu quero. É só depois de ter, de ser incluído no cadastro de trabalhadores análogos que submetem a escravidão contemporânea. Ou é só depois de transitado em julgado o processo relativo a esse assunto. Mas, assim, por exemplo, transitado em julgado, a gente tem sempre que tomar um cuidado do ponto de vista trabalhista, porque a inclusão no cadastro lá, ele acontece ainda no âmbito administrativo. Então, assim, isso ainda tem todo um espaço de discussão judicial. E ainda assim, volta nisso, a alegação. Mas já existia essa alegação, já existia um processo tramitando, e você não se preocupou, você mesmo assim quis se associar, aí a necessidade, isso não significa que você não possa seguir em frente com este fornecedor, mas há uma necessidade duplicada aqui de você, da empresa contratante, exigir comprovações de que as práticas não são aquelas que estão sendo alegadas, que aquilo não tem fundamento. Então, assim, uma necessidade de uma investigação, vamos supor que a gente sabe que tem muitas vezes você não tem outra alternativa a não ser aquele único fornecedor, que é o único que da região, a gente já viu várias situações como essas, e aí eu faço como? Então, crie regras adicionais, documente isso, peça documentos, peça comprovações, né? Exija ali uma prática diferente desse fornecedor que tem alguma alegação específica com isso, ou que seja de Xinjiang lá, enfim, né? Ou algo, eu falei errado o nome, enfim, mas para gente, só para a empresa ter um pouco mais de controle, ou pelo menos de argumentação se vier algum questionamento que queira atribuir responsabilidade. Porque você fala assim, mas apesar da alegação, olha, eu fiz tudo isso, pedi todos esses documentos que me comprovaram que aquilo lá não tinha fundamento. Então, pelo menos a gente consegue construir, senão você fica completamente vendido, a empresa ficar completamente vendida à situação. E pegando o gancho no que a Dani está falando, acho que a gente pode até passar para o próximo slide, que é o seguinte, que pensando sobre a perspectiva da lei de lavagem de dinheiro, uma das coisas que eles batem mais na tecla Bárbara, pode passar para o próximo slide. É a questão você tem que fazer uma análise baseada em risco. Então, é justamente o que a Dani está falando. Não adianta tratar todos os teus fornecedores da mesma forma. E aí aqui a gente trouxe alguns, assim, isso aqui são estudos que falam que, na verdade, do ponto de vista ESG, essas são áreas por N razões diferentes, cada um tem uma perspectiva, né? Ou às vezes é um pouco mais do cunho ambiental, às vezes é um pouco mais do cunho do social trabalhista, às vezes é por uma questão regulatória, mas essas são áreas, ou enfim, setores da economia, ou regiões, que é o que a gente vai ver também no próximo slide, com relação à parte de compliance, que é justamente olhar para isso e falar assim, está na região de Xinjiang. Eu não vou tratar ele da mesma forma que, eventualmente, a Bia falou da Alemanha, de um fornecedor meu que está na Alemanha, que talvez tenha um requisito muito maior. É isso que a autoridade está esperando. Então, assim, a minha régua vai ter que ser inevitavelmente diferente em relação a eles. Outra coisa que eu queria trazer também é a questão de, agora, tendência de mercado, um pouquinho sobre como é que a gente está vendo até a parte de, acho que, financiamento, acho que as questões de M&A também, que são muito importantes aqui, quando a gente está falando dessas discussões ESG.
é que várias das cláusulas que a gente está vendo, especialmente em financiamentos, elas vão justamente nesse nível, no nível da cadeia produtiva. Então, assim, várias vezes a gente está vendo as companhias, e o BNDES é um desses exemplos aqui, justamente que estão indo, né, falando assim, olha, você tem que dar uma declaração ESG da tua cadeia de produção. Então, assim, não adianta nada, tudo que a gente está falando aqui, se não for fazer as coisas que precisam ser feitas, e a gente vai entrar nas medidas mitigadoras agora, porque você vai ter que dar uma declaração com relação a ele. Então, assim, não vai ter responsabilização eventualmente criminal pela autoridade, Camila? Não vai ter, mas você vai ter uma responsabilização contratual ali, que vai ter um vencimento antecipado de uma dívida, uma rescisão de um contrato, uma indenização, porque você está dando uma declaração que eventualmente é da cadeia que você não tem a visibilidade. Então, às vezes, até a discussão aqui que a gente tem é o que é a cadeia produtiva. E aí, pegando no gancho de uma pergunta que foi feita, até onde a gente vai na cadeia, talvez o que é a cadeia produtiva? É o teu primeiro fornecedor ou é o fornecedor do teu fornecedor do teu fornecedor, né? Acho que essas são dúvidas e discussões aqui para a gente trazer. E a última coisa que eu queria trazer também como tendência é a questão voltando no BNDES, por exemplo, a Bia falou um pouquinho de regulamentação, né? Justamente o BNDES tem linha de crédito agora que tenha justamente essa perspectiva ESG, e um dos itens que eles estão olhando é justamente se você tem fornecedores na região Norte e Nordeste. Então, você tem um requisito mínimo ali de que você tem que ter fornecedores no Norte e no Nordeste. Então, assim, acho que é uma outra visão do que a gente está falando aqui, mas a Dani falou um pouquinho de diversidade e inclusão, mas acho que até com outro contexto, com um foco em região mesmo. Então, para você ver como aí a tendência de mercado já está por um nível, aí, uma régua muito mais alta, né? E acho e aí que tudo até... que a gente... Desculpa, Cá, só para complementar. Eu acho que esse é um ponto e que a gente tem visto, inclusive, até no inverso, né? Quando a gente vê empresas estrangeiras querendo contratar no Brasil, e muitas vezes a resposta é não dá porque você não é diverso o suficiente, porque não tem mulheres na sua equipe, enfim. Então, indo para esse lado de diversidade, mas que pode ser nessa questão de região. E nessa questão de região, é uma coisa que a gente já viu em algumas situações, até uma coisa assim, bastante interessante, até em licitação, né, pública. Você vê que a necessidade de contratação, ela exige que no mínimo X% das pessoas que vão trabalhar naquela obra específica ou naquele projeto específico tem que ser de trabalhadores locais. Ou, se não minimamente, daquela região, daquele estado, ou daquela região Nordeste, região Norte, região Sul, enfim, você ter justamente para quê? Para você fomentar, né? Para favorecer o fomento, né? De todas as regiões e não ficar só, só fornecedor paulista e carioca que serve, né? Então, você quebrar um pouco esse estigma, né? E aí, eu já trabalhei uma vez na verdade, respondendo fiscalização em relação a isso, né? O percentual de trabalhadores que estavam sendo utilizados e tinha muitas pessoas de fora do estado, né? Porque a regra era com relação ao estado. E tinha muitas pessoas de fora do estado. A gente teve que fazer um trabalho gigante para conseguir demonstrar que a empresa teve que contratar fora, porque eram atividades extremamente específicas que não tinham pessoas especializadas na região que estavam disponíveis, né? Porque também tem isso, você pode até ter os especialistas, mas eles não estão para prestar aquele serviço específico, mas eles não estão disponíveis porque estão trabalhando para outros projetos, para outras empresas, enfim. Então, não é uma coisa simples, mas que é uma tendência que a gente vê, inclusive, no setor público, né? Então, algo que a gente tem mesmo que pensar e levar em consideração aí essa necessidade. E aí, aqui eu faço um contraponto, que eu acho que é importante, que eu falei já um pouco mais no começo, mas que eu acho que é importante, assim, o quanto que a gente tem a capacidade também de exigir isso do meu fornecedor, né? Então, esse cuidado ele é delicado, por isso uma necessidade também. Você pode treinar, você pode orientar, se a pessoa, né, se o prestador de serviço, se a empresa, enfim, se o fornecedor não tiver esse conhecimento ou não tiver essa diversidade ou essa preocupação, né, de regras ESG em geral, mas você pode ajudar a treinar, mas também tem que tomar um cuidado do quanto que você vai ter ingerência, e se a empresa é uma empresa prestadora de serviço, também um cuidado do quanto que eu vou permitir
que invadam o meu espaço, entre aspas, ali, para exigir, para determinar regras dentro da minha própria empresa. Então, assim, são coisas que estamos construindo agora, né? Não é algo tão simples assim, é algo que está em construção constante. Então, todos os dias a gente vê notícias e situações novas e questões novas e novos regulamentos e novos questionamentos, e é algo que eu acho que a gente ainda tem muito. Para mim é algo que ainda está muito vivo e crescendo e orgânico, que, né, assim, muito dinâmico. Né? Acho que é algo que a gente precisa estar atento o tempo todo. Não dá para achar que... E esse é um outro ponto. Eu crio uma política de empresas terceirizadas e desenho uma barra aqui. Daqui 2 anos, talvez esta barra não seja suficiente ou esteja exagerada. E aí você tem que mudar. Então, assim, é algo que constantemente tem que ser revisitado para avaliar se aquilo faz sentido ainda, se não faz sentido, quais são as regras que você vai exigir, porque, obviamente, uma coisa é você exigir por meio de lei. Por meio de lei é o mínimo, né? O requisito básico mínimo. E aí entra um pouco no que a Camila falou, qual vai ser a régua para cada fornecedor. Então, eu posso ter uma política que é o mínimo básico aplicável a todos, mas eu posso elevar essa régua ou exigir outras coisas, a depender do tipo de atividade, do local da empresa, né, da relação que eu vou ter com ela. Se é uma empresa com quem você vai se relacionar e vai ser um ponto-chave da sua cadeia produtiva, talvez valha um olhar diferente para essa empresa, dada a importância que ela tem no seu negócio. Né? Então, tudo isso eu acho que tem que ser ponderado quando você vai estabelecer esse tipo de política, de regra interna e até de acompanhamento, né? Que eu já invadi o assunto seguinte, né? Não, mas eu achei ótimo, porque... Queria só fazer um gancho Bide. aqui em relação a instituições financeiras. Acho que vale lembrar, o BID, no início desse ano, voltou atrás e acabou não concedendo um empréstimo milionário da cadeia produtiva adotados pela empresa não eram suficientes em termos ambientais, né? Então, apesar de não ter ainda uma regulamentação falando sobre o alcance da cadeia produtiva, a gente vê que instituições financeiras já estão exigindo isso e condicionando, inclusive, empréstimos à análise e validação da eficiência desses controles. O BID tem sido acho que bem atuante sobre essa perspectiva, né? E olhar para a cadeia como um todo. Então, acho que a Bia levantou esse ponto do ESG, mas assim, a gente já viu um posicionamento do BID no sentido de que não consideraria financiamento para projetos que tinham prestadores de serviço que fossem relevantes, claro, mas que tivessem sido submetidos à multa sob a perspectiva de compliance. Então, assim, você vê qual o nível que o BID já está indo em relação a isso, né? Aí entrando no ponto da Dani já, porque a gente trouxe um bando de problemática aqui e pensar o que acho que a gente tem de mitigador aqui, isso aqui é mitigadora com base até no que a gente vê das autoridades e qual a expectativa de autoridade, né? O conhecer a cadeia produtiva é muito o famoso background check, assim, não tem muito jeito, assim, e uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro do escritório é que o background check é ótimo, a gente faz ele aqui, acho que tem N bases, tanto do ponto de vista ambiental, compliance, trabalhista, que a gente pode pesquisar, mas lembrando que tem muita coisa que a gente depende da outra parte, a gente depende do fornecedor para olhar. Então, assim, você tem que ativamente procurar, mas você também tem que perguntar para outra parte. Até porque tem coisa que está sob sigilo, enfim, tem N outras questões aí que você pode não achar na tua busca ativa. É claro que a gente tem que ter um limite do que a gente vai... pelas questões de privacidade, tem muito isso, acho que quando a gente está falando até de criminal, porque aí são casos de pessoas físicas e tudo mais, mas assim, a autoridade está esperando que você procure e questione as empresas sobre isso. Aí o contraponto da Dani, eu acho que até quando a gente está falando e entrando já no outro item, que é desenvolvimento dos fornecedores, treinamentos de uma forma geral, qual o nível de ingerência que você vai ter sobre essa sua cadeia e quanto você está criando um vínculo aí que talvez não... Acho que esse é um ponto muito legal que a Dani trouxe, porque quando eu falo de compliance, eu fico pensando, tem que fazer treinamento, tem que fazer isso, acho que a gente pensa muito sobre a perspectiva de compliance, mas a Dani traz esse insight aí da perspectiva trabalhista que é muito legal, né, Dani? O risco aqui, quando a gente fala, quando a gente olha assim, desenvolvimento dos fornecedores, meu Deus, não é que você vai desenvolver e
né, treinar, ensinar e explicar tudo. Não, mas existe um treinamento possível, é lógico que é possível, existem regras que são possíveis de você estabelecer, inclusive para os seus terceirizados. Você pode fomentar, ajudar a fomentar e desenvolver e treinar, ou até orientar, né, os seus fornecedores, mas você tem que tomar um cuidado, porque assim, ingerência você não pode ter, né, sobre isso. O que você pode é contratualmente estabelecer que a empresa fornecedora lá da sua cadeia produtiva, que ela cumpra e te apresente documentos, enfim, ou até que você ofereça ali um treinamento específico para a participação desses seus terceirizados, principalmente quando são pessoas que vão para dentro da sua, né, da sua planta, mas ingerência não deve ter. E aí um cuidado, e isso é uma coisa que eu falo toda vez que eu falo de terceirização, é algo que assim, terceirização está junto de triangulação das atividades. O que significa isso? Então, eu, contratante, contrato a empresa terceirizada. Então, eu estou numa ponta aqui como contratante e eu tenho o trabalhador terceirizado que está aqui, que muitas vezes vem prestar o serviço. Então, é algo assim, aí não pode ter subordinação porque isso dá o risco de vínculo. Né? Então, trabalhista aqui, bem trabalhista, até fugindo um pouco do tema. Mas isso aplica, né, quando a gente amplia, principalmente para questões ESG, eu acho que aplica para tudo. Eu não vou virar para a pessoa específica aqui e falar assim, você não pode fazer isso, você tem sempre que ter um ponto focal para fazer essa triangulação. Então, eu falo com a empresa prestadora de serviço, que vai ser um supervisor, vai ser o dono da empresa, vai ser alguém que vai ser destacado para isso, que vai repassar essas informações e fazer esse treinamento. Então, assim, ou dar essas orientações. Então, essa triangulação é sempre importante. Mas isso não exclui a possibilidade de treinamento, e eu até acrescento aqui um outro ponto, que é o monitoramento constante, porque não adianta nada você ter cláusulas maravilhosas contratuais, em que você está extremamente protegido, e na prática nada disso é feito, nada disso é aplicado. Então, não adianta nada você exigir, eu já vi isso muito acontecer, por isso que eu falo de experiência, eu já vi muitas vezes a empresa contratante colocar lá no contrato que se a empresa não apresentar o comprovante da guia de recolhimento do fundo de garantia, da folha de pagamento, não a folha de pagamento individualizada, os resumos, né, enfim, as certidões negativas que sejam, eu vou deixar de pagar e vou rescindir o contrato, enfim, eu vou reter o valor. E aí, na prática, você chega e pergunta assim, tá bom, mas vocês fizeram isso, vocês têm essa documentação? Não, a gente nunca pediu. Então, assim, como que você alega que você foi diligente e que você exigia, se contratual, e você pode até ter contratualmente isso, mas na prática isso nunca foi feito. Isso nunca foi implementado. Então, esse é o importante também. E isso, acho que faz o link com o greenwashing ali, né? Meio distante ali, mas como é que você alega que você faz uma coisa e você pode até ter o documento específico, a política, o contrato, mas na prática isso não é implementado. Então, um cuidado muito grande, porque às vezes você coloca, esse ponto de você fazer esse tipo de controle dos seus fornecedores, né, do ponto de vista trabalhista específico, exigir toda essa documentação, é um trabalho. Dependendo da quantidade de fornecedores que você tem que ter uma equipe para fazer essa gestão, né? Então, é algo que demanda também. Então, é algo que precisa ser ponderado, até onde você vai, qual que é o limite, qual que é o mínimo necessário, né? Ou até onde eu posso ir. Então, isso são pontos que devem ser avaliados e que não tem, eu não vou te dizer que tem ali, não, pega aqui, ó, tem isso aqui, aplica para todo mundo. Não vai aplicar, porque você sempre vai precisar avaliar e ponderar quem é o fornecedor, quem é o contratante, quem é o fornecedor, que tipo de fornecedor, qual que é o tipo de relação que você tem com ele, onde ele está localizado, qual que é a atividade. Então, tudo isso vai impactar no tipo de exigência que vai ser feita contratualmente. Você até pode ter lá uma cláusula padrão, né? Mas idealmente isso tem que ser adaptado para cada fornecedor, para justamente se adequar a essas variações, né? E as barras de exigências aí, né, para isso. E fazendo um gancho, Dani, com o seu ponto, é importante a gente ter clareza sobre isso para acabar não criando réguas tão altas que só grandes fornecedores consigam cumprir. Aí, com isso, a gente acaba esmagando o pequeno e o médio fornecedor, né? Exato. E aí, aqui até quando a gente fala... E até um ponto, assim, muitas vezes o mais fácil é a gente ir para a vedação ou a subcontratação, mas às vezes ela não é viável, né? Porque às vezes você precisa subcontratar. Aí é uma necessidade de você, como contratante, estar na ponta final aqui, né? Como beneficiário final desse serviço ou desse fornecedor,
é olhar também lá o subcontratado e exigir que a contratada, ao subcontratar, exija isso dos seus subcontratados e te comprove que ela está fazendo o trabalho dela, como você também faz em relação a ela, né? Então, assim, e dessa forma você vai criando isso e engajando também, né, essa responsabilidade, né, essa autorresponsabilidade ali de cada pedacinho da cadeia. Eu só vou voltar no negócio da Dani, só tô repetitiva, tô roubando as ideias da Dani, falando as mesmas coisas que ela, mas assim, é porque eu já escutei isso, quando você está numa mesa eu já escutei isso de autoridade numa mesa de negociação, do tipo, esse programa de compliance é bom para pontuar aqui para reduzir a multa, beleza. Você tem uma cláusula de auditoria. Quantas vezes você fez auditoria, fez visita em loco? Nenhuma? Então você não tem cláusula nenhuma. E vai no ponto da Bia também. Então, assim, às vezes a gente fica criando várias regras e uma loucura, e aí todo mundo, assim, você coloca a rede muito fininha e aí você vai entrando num nível de detalhe, você não tem pessoa para olhar, você não vai... E aí você cria regra que você não vai aplicar. Então, assim, e aí é um programa de compliance, ESG, totalmente ineficaz. Então, assim, você tem que olhar para a tua cadeia e justamente parar para você fazer o que na minha cadeia vai fazer sentido. Até onde eu vou nessa minha cadeia sobre, assim, porque eu vou olhar o cara que é um fornecedor pequeno, não sei o quê. Não vou olhar por quê? Porque o meu risco trabalhista é baixo aqui, ele é fornecedor de uma coisa muito específica que não tem esses riscos todos que a gente estava falando, ele não tem nada sobre a perspectiva ambiental, aí acaba que eu vou pedir a mesma coisa que eu peço para um outro cara, que é o fornecedor, sei lá, de cobre, entendeu? Então, assim, a gente entra numas coisas do requisito e do padrão que acaba que atrapalha quando a gente tem que olhar para esse cara mais na lupa, que é o específico, que é o que, enfim, uma autoridade quer que você olhe, é o que o BNDES quer que você olhe, e aí você entra num loop do programa de compliance e ficar enxugando o gelo aí, que eu acho que é zero o objetivo, né? Exato. Exatamente. Dani, Bia, inclusive mais em alguma termos coisa? de greenwashing, né, assim, divulgar que se faz muita coisa que na verdade não se consegue Não implementar, faz, né? Então, é importante ter esse olhar também na hora de informar para o mercado quais são as ações adotadas pela empresa para fins de controle da cadeia produtiva, né? Eu acho que o ESG, o compliance, LGPD, eu acho que assim, são assuntos que vão vindo em ondas e trends, e aí as pessoas acabam que vão do 0 ao 100, e no 100, no final das contas, no longo prazo, ele não vai funcionar. Então, assim, não adianta a gente tentar chegar lá, porque aí você tem todos esses riscos aí, às vezes está correndo em risco que a gente estava falando aqui de criminal. Então, assim, tentar chegar, assim, vamos, o famoso baby steps mesmo, vamos ver o que a gente consegue fazer como companhia, porque às vezes é muito mais do que muito grande está fazendo aí, tá, né? Então, ver aonde você vai na sua cadeia, quais são os... De repente, olha, eu vou começar com aqueles fornecedores de um valor tal e que seja os meus 3 principais, talvez seja mais do que muita gente está fazendo. Então, acho que a gente tem que medir isso de uma forma adequada, até para conseguir começar a ter um programa adequado quando a gente está falando de cadeia, né? Fasear, né? Eu acho que você pode sempre... Porque a gente fica com essa ideia de que para implementar eu preciso criar o plano e implementar 100% de uma vez. Não necessariamente. Você pode ir faseando. Falar assim, olha, onde a gente quer chegar? Eu quero chegar nesse padrão ESG, de compliance, de questões ambientais, trabalhistas, enfim, eu quero chegar aqui. Tá bom, mas daqui, ó, de onde a gente está até lá, é um pulo muito grande. Então, de repente, vamos fasear. Ó, qual que é o mais relevante de tudo isso? Talvez esse ponto. A gente começa implementando esse ponto. Aí depois, agora podemos avançar para um próximo. E assim indo, né? E assim você vai conseguindo construir enfim, implementar e construir essa cultura mesmo, né? Porque isso também é um outro ponto extremamente importante, que eu acho que isso é para todas, e não só para a cadeia produtiva, mas para dentro de casa também, mas que a regra, né, todas essas normas, ESG, toda essa política ESG que se discute de sustentabilidade há muito tempo, ela só vai ser eficaz na medida em que ela tiver incorporada na cultura, né? Isso é incorporada, e aqui sempre, a gente tem sempre que lembrar que é o top-down, é o exemplo. Então, se você não tem um gestor, se você não tem um CEO engajado, se você não tem, enfim, né, quem está no comando da cadeia ali,
que está engajado, você não consegue engajar quem está embaixo. E por isso o papel extremamente relevante na cadeia produtiva do contratante, porque ele normalmente é quem dá o tom, fala assim, olha, isso aqui é inadmissível para mim, com isso ainda até posso, a gente pode construir, você pode inclusive fazer isso com o seu próprio fornecedor, né? Fala assim, ó, vamos construir junto. Isso que você tem hoje é inadmissível, ou isto aqui eu não gosto, mas eu gosto do seu serviço, eu gosto, mas eu não gosto desta sua política ou dessa forma que você atua, você não vai ter ingerência sobre ele, mas você pode construir e combinar com ele regras específicas para isso, né? Então, isso também pode acontecer, né? Isso também pode ser elaborado de forma conjunta, né? Até como uma forma de orientação, de guidance, né? Ali desses fornecedores. Então, enfim, esse é um assunto que eu acho que é interminável, assim, eu acho que a gente vai... Ontem a gente sentou para debater um pouquinho, né, entre nós três, e a gente ficou assim, só para alinhar ali um pouco, dividir a apresentação, a gente já ficou em meia hora ali, que era para ser 5 minutos. Enfim, porque o assunto realmente, para mim, ele é apaixonante, e eu acho que tem muita coisa, assim, para ser construída. Acho que tem muita coisa. Acho que é isso. Tem só uma última pergunta que eu vi que ela perguntou aqui, sobre a questão enfim, a questão discriminatória de pessoas LGBTQIA+. Acho que a Constituição Federal ela é principiológica, né? Então, assim, em última medida, sim, ela tem previsões com relação a isso. Se a gente estiver falando de cadeia produtiva, se a gente estiver falando de funcionários, ela vai ter uma previsão sobre isso. Tem uma decisão recente, já não é mais tão recente assim, do STF justamente sobre a questão de tipificação criminal com relação à discriminação com relação à orientação sexual. Então, acho que isso também é o tipo de coisa que são lembretes que são legais até para quando você está fazendo, por exemplo, um treinamento para a tua cadeia produtiva, você reforçar isso, porque volta e meia você talvez tenha um problema da tua cadeia fazendo algum tipo de discriminação ou assédio com relação às pessoas que estão lá, e depois quem vai pagar a conta é a empresa que está subcontratando, né? E aqui eu acho que vale, eu até vou usar um exemplo, último exemplo, prometo. Último exemplo aqui, que eu acho que ele não é de cadeia produtiva, ele é de empregado próprio, não é do Brasil, é dos Estados Unidos, mas eu acho que também foi emblemático, aconteceu também alguns anos, 2 anos atrás, um ano atrás, acho que 2 anos atrás, e foi, todo mundo deve lembrar do caso da Starbucks, em que acho que 2 negros estavam dentro da Starbucks e foram expulsos, enfim, isso gerou toda uma comoção, filmaram, foi para Twitter, YouTube, enfim, e aí caiu na mídia demais, e aí o Starbucks começou a ser cancelado, mas a reação, e eu acho que esse talvez seja um ponto, porque a gente tem os fatores mitigadores, mas também às vezes você está sujeito a alguma situação, principalmente quando a gente fala de terceirizado, e a resposta da companhia, a gestão do risco naquele momento, né, é extremamente relevante. Qual foi a resposta do CEO da Starbucks naquela situação? Primeiro, ele foi para a loja, para o local lá específico, para conversar com os empregados. Ele também determinou que no dia seguinte do ocorrido, ele fechou todas as lojas da Starbucks durante uma tarde inteira. Então, você imagina o impacto de você fechar milhares de lojas dos Estados Unidos inteiro para aplicar treinamentos relativos a racismo. Então, assim, que as práticas adequadas e inadequadas, enfim. E eu acho que isso poderia muito bem ser aplicável para um terceirizado, né? Obviamente, talvez você não vai conseguir fechar a loja do terceirizado para isso, não é isso que vai acontecer, mas você consegue, muitas vezes, quando você identifica uma situação dessa, também não vou chegar no outro extremo, que também foi a questão racial lá do Carrefour, né? Que chegou à morte de uma pessoa, que é um caso extremamente crítico, né? Mas se é uma situação onde foi identificada uma prática ali irregular, essas tomadas, essas medidas, elas são extremamente relevantes. E depois o Starbucks até virou um case, porque eles conseguiram, óbvio, não conseguiram apagar a situação específica dessas 2 pessoas, né? Que foram desse empregado ali que agiu dessa forma errada com relação a esses clientes, mas ele conseguiu, pelo menos, mostrar que a empresa não coaduna com isso. E aí a imagem não ficou afetada, né? Porque, assim, de uma certa forma. Então, ao você reagir de forma rápida e ter essas regras e ter até esses planos de gestão de risco, assim, implementados, isso é extremamente relevante
principalmente para essas situações que a gente vive hoje, essa parte de diversidade, racismo, preconceito, enfim, isso está muito relevante, tá muito fomentado, né? Está muito não vou dizer nem moda, porque não é moda, tá? Ele é um assunto relevante e que está tendo hoje, né? Que hoje ele tem essa expressão relevante também na mídia. E aí você consegue fazer esse contraponto e falar assim: olha, eu não coaduro, isso aconteceu, não nego que aconteceu, mas eu não concordo e ainda não, tanto não concordo que eu tomei todas estas atitudes imediatas para reverter a situação ou para controlar a situação e para mostrar que eu não concordo e para orientar aqueles que estavam agindo errado por desconhecimento. Ainda que você possa admitir que isso não deveria ser desconhecimento. Mas, enfim, acho que esse é um ponto que é extremamente importante e relevante também de se ter em mente aqui quando a gente tem situações como essa, né, de preconceito. E aí entrar na situação de, ainda que não seja crime caracterizado, ele pode gerar diversos outros riscos aí e questionamentos afetando aí a empresa envolvida. Acho que é isso, a gente chegou no nosso horário. Pessoal, a gente gravou, isso vai ficar no YouTube, a gente também depois vai passar a apresentação para todo mundo que esteve aqui. Queria agradecer de novo todo mundo que ficou, Bia, Dani, foi ótimo, eu adoraria falar mais sobre isso, foi maravilhoso. Vamos ver se a gente faz outros também. Com certeza. Pensando em outras coisas sobre essa perspectiva ESG aí, não só de cadeia produtiva, né? Com certeza. Com certeza. Obrigada pela Obrigada presença, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, Tchau, tchau. Dani. Até mais. Tchau, tchau.